crianças do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Todo mundo fazendo onda? Porque nós estamos desde janeiro aproveitando o verão e aproveitando para aprender que o que você faz pode mudar o mundo ao seu redor. Isso mesmo, você pode fazer ondas. A gente está aprendendo que com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos mudar o mundo ao nosso redor quando nós agimos com amor, alegria, bondade, amabilidade, paciência. E hoje nós vamos falar sobre algo que talvez nem sempre você seja assim, mas a gente vai ter um professor muito especial. Mansidão. Mansidão? O que é mansidão? Vocês prestem atenção na história que eu vou contar, que no final vocês vão entender o que é mansidão. Sabe, a Bíblia conta que Jesus ia de cidade em cidade, ia em montanhas, ia perto de lagos, ia na cidade mesmo, junto com as pessoas, perto das casas das pessoas, e começava a ensinar as pessoas, falar sobre Deus, sobre o amor de Deus, e também fazia curas, não é verdade? Conversava com as pessoas, pregava, né? Ensinava assim, falando alto para todo mundo, que nem a tia tá aqui. E os discípulos dele ficavam juntos com ele, escutando, trazendo as pessoas para serem curadas, trazendo pessoas que queriam conversar com Jesus e ficavam, presta atenção, você pode fazer aí na sua casa, como um guarda-costa. Ou será que um guarda-costa sim? Ficavam com uma cara às vezes sisuda, cuidando para que as pessoas não chegassem muito perto de Jesus. Calma, é a gente que controla aqui, não pode ir entrando não, nós que vamos controlar. E certa vez, Jesus estava ensinando para uma multidão de pessoas, quando algumas famílias, alguns pais, começaram a trazer os seus filhos, criancinhas, para perto de Jesus. E Jesus foi abençoando, orando por aquelas crianças. É isso que os pais queriam. Nossa, eu quero que Jesus abençoe meu filho, para que ele cresça com saúde, para que ele cresça sabendo do amor de Deus. E Jesus estava orando por aquelas crianças. Mas de repente, os discípulos começaram a falar, lembra que eu falei que eles eram tipo segurança, guarda-costas de Jesus? Eles começaram a falar assim: Não, calma, muita criança. Jesus hoje já atendeu muita criança, por favor, o senhor pode se retirar. Não, você também, mãe. Agora não, agora chega, Jesus agora vai começar a falar. Ele não vai mais olhar as crianças. E começaram a impedir que os pais levassem as crianças até Jesus. Nossa, você fez aí na sua casa como seria um segurança? Como você imagina que os pais, quando viram aquela cara sisuda dos discípulos, ficou? Eles realmente ficaram com medo e tudo bem, a gente não vai mais levar os nossos filhos para Jesus. Mas quando Jesus viu o que estava acontecendo, olha o que a Bíblia fala que Jesus fez. Está lá no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 14 até o 16. Fala assim: ao ver isso que os discípulos estavam impedindo os pais de levarem as crianças até ele, até Jesus, Jesus ficou indignado com os discípulos. Imagina uma pessoa indignada. Jesus ficou indignado com os discípulos. Ele achou que aquilo não era para ser feito, não era para impedir as crianças de virem até ele. E ele disse, ele estava indignado, e Jesus disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo nenhum entrará nele. Então, Jesus tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre as cabeças delas e as abençoou. Sabe, o que eu queria chamar a atenção de vocês nessa história de hoje é a forma
como Jesus, que estava indignado, falou com os discípulos. Talvez Jesus, com todo o seu poder, afinal, ele era o Filho de Deus, ele fazia curas, ele mandou a tempestade parar, o vento parar, curou a pessoa que estava com febre, curou paralíticos, ele pudesse dar um grito bem forte para os discípulos: parem de fazer isso! Ou então ele podia, com seu poder, traga as crianças aqui. Mas não, Jesus escolheu um modo manso de falar com os discípulos. Ele estava indignado, mas ele falou para os seus discípulos: deixem que as crianças venham até a mim e não as impeçam. Hoje, eu vou perguntar para você: quantas vezes você fica indignado porque sua mãe deu um sorvete que era seu para o seu irmão? Ou porque a sua professora achou que você estava bagunçando e não era você, era o seu amigo? Muitas vezes a gente se sente indignado, mas o que Jesus está ensinando para a gente hoje é como nós vamos usar a nossa indignação, como nós vamos falar com as pessoas. E Jesus está nos ensinando a sermos mansos, mesmo quando a gente estiver indignado. Mesmo quando a gente estiver indignado, a gente pode falar de uma forma mansa. Nossa, não é fácil. Não é, porque na hora que a gente tá assim se sentindo injustiçado ou achando que alguma coisa não tá certa, você tem vontade de gritar, de falar palavras feias. Mas a gente tá aprendendo durante esses meses que a gente não vai conseguir mesmo fazer tudo sozinho, mas a gente pode orar e pedir a força que o Espírito Santo nos dá para que a gente possa ter essa força de responder com mansidão, de forma mansa. Sabe, leia isso que a gente está aprendendo hoje. Deus pode te dar força para ser manso. Quem pode te dar força para ser manso? Deus. É Ele que pode te ajudar, a mesmo numa hora que você está indignado, respirar, orar e pedir para Deus: me dê força para ser manso. Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus, fazer esse pedido para Ele, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos muito porque a gente pode aprender com o Senhor, com Jesus, que mesmo com toda a sua força, com todo o seu poder, o Senhor respondeu de forma mansa àquela situação que não estava correta. Nos ajude, Deus, a termos a força do Teu Espírito Santo para a gente também responder na nossa casa, na nossa escola, com os nossos amigos, de forma mansa, de forma gentil, de forma educada. Mesmo que a gente esteja indignado, mesmo que a gente ache que está sendo injustiçado. Que essa força do Senhor nos ajude a respondermos em amor para as pessoas. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre que você vê essa imagem de Jesus com as crianças no colo, você vai lembrar que Jesus ama muito as crianças, que Ele não impediu que elas chegassem até Ele, que elas viessem no colo dele. Mas você vai lembrar também que mesmo quando Ele estava indignado, Ele respondeu, Ele falou de forma gentil, de forma mansa para os seus discípulos, para aqueles a quem Ele amava. Ele ensinou de forma amorosa. E é isso que a gente pode fazer também com os nossos pais, com os nossos professores, com o nosso irmão, com a nossa irmã, responder de forma mansa. É um desafio, né? Então, coloque em prática essa semana. Peça a força de Deus e seja uma pessoa mansa. Uma boa semana para vocês e que Deus nos abençoe.